Olá, você que nos acompanha aqui nas redes do Jornal A Notícia. Estamos hoje recebendo aqui na nossa redação a Carolina Magalhães, presidente do Instituto de Desenvolvimento Amazônia Sustentável, IDEASU. Ela é coordenadora do projeto Movimento Moeda Verde e vai falar um pouquinho para a gente como que funciona esse movimento. A Carolina veio participar do Viva Monlevade, inclusive amanhã terá um fórum de sustentabilidade dentro do Viva, uma das muitas atrações que esse super evento está realizando aqui em João Monlevade nesses dias. Bem-vinda, Carolina, prazer falar com você. Gente, obrigada, viu? Estou super acolhida, desde ontem cheguei aqui na cidade, já estou sentindo todo esse calor humano, estou muito feliz em estar aqui, conhecer João Monlevade, realmente tive a oportunidade de conhecer a cidade com a visita da Simon, a minha cidade, que é Igarapé-Açu, para conhecer o projeto Movimento Moeda Verde. E olha, agora estamos nós aqui para falar isso para toda a cidade. Espero que vocês gostem. Pois é, vamos lá. Como é que funciona esse projeto da Moeda Verde? O que ele é? Fala pra gente. O projeto Movimento Moeda Verde, ele nasceu na cidade de Igarapé-Açu em 2018. E aí é importante, porque eu já tive pela parte da manhã conhecendo Monlevade, a gente tem algumas situações diferentes, né? Igarapé-Açu é uma cidade com 63% da população abaixo da linha da pobreza. Então é o que a gente chama de, dentro dos bancos comunitários, né, da economia circular, a gente chama de territórios empobrecidos. A gente não acredita em territórios pobres, mas empobrecidos, que é um pouco diferente. Então a gente é essa comunidade, né, esse território, e ao mesmo tempo a gente envia para o nosso lixão, e aí essa é uma outra diferença, a gente não tem aterro sanitário, a gente tem 2 lixões, um que não desativou, mas foi encerrado, e o outro que está sendo nutrido diariamente. Então, pelo cálculo, né, que a gente tem feito com base em estatísticas nacionais, nós somos 35 mil habitantes, então nós enviamos para o nosso lixão em torno de 1.080 toneladas de lixo todos os meses. Isso é considerado um volume alto ou é dentro da normalidade? É um volume alto porque é uma estatística nacional de que cada brasileiro produz 1,47 kg de lixo por dia. Então o cálculo é feito em cima disso, né? Uma projeção. Sim. E aí também, com uma estimativa nacional, a gente calcula que em torno de 322 toneladas de material reciclável poderiam ser evitadas de serem enviadas para o lixão. E gerar trabalho e renda. Sem dúvida. Né? Como a gente não faz essa gestão, a gente envia literalmente para o lixo, para o nosso lixão, R$117 mil por mês. Uau! Então, essa é a primeira questão. A questão da gestão sustentável de resíduos não é uma questão de custo. É uma questão realmente de você olhar para o resíduo reciclável ou para o resíduo em si de uma outra maneira, né? Com um olhar mesmo de oportunidade de negócios. Certo. Porque se a gente conseguisse reciclar, né, vamos pensar num cenário ideal, essas 322 toneladas, nós teríamos condições de gerar 93 empregos diretos ligados à cadeia da reciclagem, né, no nosso território. Então, aí a gente já tem um impacto econômico, né, dentro desses dados aí que eu coloquei de percentual de população abaixo da linha da pobreza. Quando a gente fala assim, né, tem umas amigas que falam assim para mim, não fala muito assim porque é técnico demais. O que significa, né? Mas as pessoas precisam entender, né? Aonde que vem. O que é estar abaixo da linha da pobreza, né? É viver com menos de R$700 por dia, por mês, e não ter certeza sobre o que você vai comer no dia seguinte, sobre as 3 refeições básicas, né? É a insegurança alimentar também, né? E aí a gente tem também um território muito rico, com uma diversidade ali de frutas, de hortaliças, né, de alto valor nutritivo, e você tem uma população em risco, em insegurança alimentar, porque se alimenta de alimentos ultraprocessados. Então você tem toda uma mudança, né, de mentalidade que a Moeda Verde vem nesse cenário em 2018. Então a moeda, ela é criada por nós, né, é um papel mesmo, é um ingresso de show que nós colocamos um emblema, né? E a gente chama de moeda verde. Como se fosse uma cédula. É uma nota impressa. Né? A gente diz, tem aplicativo? Não tem aplicativo, porque é outra realidade nossa também, a gente não tem cobertura de Wi-Fi
uma cobertura boa, então a gente não consegue usar um aplicativo, por exemplo, na zona rural. Entendo. E aí as pessoas lá queimam o resíduo, né? Então é impressa mesmo. Então essa moeda ela pode ser trocada por papel, papelão, plástico, metal, vidro, óleo de cozinha usado, que são resíduos que normalmente as pessoas ou jogavam fora e descartavam de qualquer maneira, inclusive na própria cidade, nas ruas, nas praças, né? Pós-eventos a gente vê aquela situação que fica, né? Principalmente com aqueles copos descartáveis e long necks. E quando não estavam ali descartados de maneira inadequada, estavam no lixão. Então a moeda ela vem como uma provocação, né? Primeiro, para atender esses indicadores que eu coloquei no início, e depois ela vai acertar em cheio as crianças, porque são elas que vão achar a moeda verde muito interessante. A gente não sabia de nada disso, assim, a gente só achou uma ideia legal. Esse negócio de trocar material reciclável por moeda verde deve ser divertido, vamos fazer isso, né? Vamos fazer um evento, vamos apresentar essa ideia, muito parecido com o que acontece aqui no Viva Mão Levade, né? Um evento para as pessoas experimentarem o que é trocar material reciclável por uma moeda. Sim. E aí as crianças vieram. E aí eu falo assim, 8 anos depois, olhando para isso tudo do início, você vê as crianças mudando o comportamento dentro de casa. Sem dúvida. Porque a criança é uma, né, ela propaganda isso, ela leva isso para casa. Vai reverberando isso de maneira muito positiva. Então, de repente, é uma criança que mudou o comportamento de uma família inteira. Justamente. Motivada por uma moeda que tem poder de compra no comércio da cidade. Mas vale no comércio local? E como que é mesurado esse valor? Vai. Tantos quilos? Cada moeda verde vale R$1. E determinado peso, né? Existe uma tabela de troca, porque cada perfil de material tem um valor. Então, papelão, metal, né? Tem um peso específico e você adquire o número de moedas verdes dependendo daquele peso ali. Essa tabela, ela muda conforme o valor que a gente consegue comercializar esse resíduo. Porque depois a gente comercializa esse resíduo com as empresas que compram resíduos, geralmente da capital, de Belém. A gente recebe em dinheiro, né, em real, e a gente volta nesse comércio que se cadastrou, que aceitou a moeda verde e resgata a moeda verde de volta. Interessante. O comerciante, ele não pode trocar o material reciclável pela moeda. Esse é um convite mesmo para a população, né? É uma ferramenta de educação ambiental, a moeda verde é isso. E o comerciante, ao aceitar, ele tem os ganhos de... Primeiro, está cumprindo a sua responsabilidade socioambiental como empresário, fazendo a destinação adequada do seu resíduo e apoiando e estimulando um projeto de reciclagem no município. E ele, então, é convidado também a fazer toda a destinação do resíduo dele para o projeto de maneira voluntária, né? Então, é quando esse resíduo chega sem que a gente precise comprá-lo, né? Porque a moeda verde acaba sendo uma compra mesmo de resíduo, né? E tem funcionado, assim, né? Pois é. A gente tem vários segmentos do comércio que aderiram. Que interessante. E eu queria saber o seguinte, o impacto econômico disso, você já tem? Em média, movimenta quanto na economia da cidade? A gente tem os impactos disso... Ou nas famílias? Dentro do que a gente consegue entregar de resultado. Por exemplo, 7 anos depois a gente consegue ter uma cooperativa de catadores, né? Porque o volume de resíduos aumenta. A gente começa como um trabalho voluntário, com 4 toneladas, depois tem 12 toneladas, depois tem 40 toneladas. Aí a gente vai precisar profissionalizar, né? Então, o primeiro grande impacto é a formação de uma cooperativa com os catadores. Então, você já abre 12 postos, agora são 14 cooperados, 14 cooperados, você já consegue incluir pessoas, gerar trabalho, gerar um comércio, estimular outros, porque já começam a nascer outras empresas de reciclagem no município, que já trabalham junto com a cooperativa, né? E essa história começa com 7.500 moedas verdes circulando no comércio, e esse é um dado que eu ainda não consigo medir, porque a moeda vai e volta, né? Então, qual é o impacto disso? Quanto ela circula no município, né? Eu não sei se dá para calcular. O que a gente consegue é saber que essa moeda circula e ela vai gerando os impactos disso, vai retendo riqueza dentro do território. Mas já deu para perceber uma mudança no perfil de consumo das famílias? Com certeza.
Está girando mais dinheiro na cidade. Com certeza, né? A gente, inclusive, tem um comércio que ele fica menos aquecido na época do inverno, porque basicamente vive da agricultura e dos funcionários da prefeitura, né? Do serviço público. Sim. E quando vem uma baixa da safra, né? Dos produtos que a gente produz dali na região, cai bastante. E a moeda verde tem ajudado, porque lixo é um negócio que a gente produz todo dia, Verdade. né? Então, a gente consegue ver esse poder aquisitivo mudando. E você também faz uma reflexão sobre, afinal, o que é o dinheiro, né? Já que a gente criou uma moeda, essa moeda começa a circular, o lastro dela é lixo, né? Lixo reciclável, e isso impacta toda a economia, né? Você tem ganhos no comércio, por exemplo, de visibilidade do comerciante, da imagem da empresa, então você tem um marketing aí espontâneo, né? Isso também já é um impacto também no próprio comércio. Você consegue trazer mais clientes para comprar no seu mercadinho. E tem tudo, assim, as pessoas riem, mas assim, tem funerária também que recebe moeda verde, porque assim, no interior, não sei se é o caso aqui de Monlevade, mas no interior, funerária também é plano de saúde. Então a gente tem... aqui tem planos funerários, assim. E você tem desconto no laboratório, desconto no médico, então as pessoas têm plano funerário, né? Então funerária aceita, escola de pilates aceita, aí mercadinho. E todo mundo usa a moeda verde? Todo mundo usa. Todas as classes? Todas as classes. Que interessante isso. E isso é muito legal, porque a gente consegue igualar, né? Como a gente está falando muito de criança nesse momento, a gente consegue igualar o poder de compra dessas crianças, né? Então, o primeiro evento que a gente fez, a gente tinha 3 comércios cadastrados, dentre eles uma hamburgueria, pizzaria, que era top na cidade, né? Aquelas coisas tem uma que faz mais sucesso na época. E a gente via, por exemplo, crianças da periferia que não teriam condições de ter acesso e conseguiram ali uma determinada quantia de moeda verde, estava lá na porta da lanchonete esperando a lanchonete abrir, sabe? Que legal. E isso a gente faz assim, o circo chegou na cidade, aí a gente cadastra o circo. Né? Ou seja, você chegou aqui aqui aceita moeda verde, como é que aqui funciona? Todo se aceita aqui, que a gente vem e troca o dinheiro e tal. Por quê? Porque para as crianças irem ao circo também, né? Então, ter acesso à cultura, né? Então, a gente tem buscado muito interessante. E esse projeto, ele é gerido pela sua associação? Isso, ele é um projeto que nasce... Desculpa, porque a cidade, vocês, enquanto entidade que gerencia isso, ou isso já é uma coisa do poder público? Não, é um movimento popular, assim, é um movimento de moradores. Não passa pela prefeitura? Não, a gente começa sozinho, inclusive porque a gente convida o poder público, porque é importante que o poder público feche o tripé, né? Empresas, sociedade civil organizada, poder público, mas o poder público não aceita a participação nesse momento. Então a gente vai sozinho com as empresas, porque as empresas são fundamentais porque elas fecham o ciclo da moeda verde, né? Então a gente caminha sociedade civil organizada e empresas por mais de 2 anos. Em 2018, 2020 a prefeitura se aproxima. E aí a gente implanta a coleta seletiva. Então um dos grandes resultados para a cidade do projeto é a implantação da coleta seletiva. Porque aí o poder público chega e ele vem com a estrutura do poder público, né? Mesmo de galpão, de caminhão, para isso seja possível ser feito de maneira mais ampla, né? E eu acho que esse é um grande resultado também de um movimento popular, porque você consegue pautar isso de maneira positiva para o poder público, né? Você tem uma demanda genuína e que é apresentada para o poder público de, olha, a gente quer que faça a coleta seletiva, porque nós estamos querendo resolver essa questão do nosso lixão e isso tem que ser uma pauta, né? Porque, afinal de contas, o poder público é eleito para representar a gente não esquece disso, né? Então, assim, quando ele chega, em 2020, a coisa toma uma proporção muito maior, né? Então, a gente... mas nasce como um projeto dentro de um instituto, um movimento, uma organização da sociedade civil,
A gente faz as parcerias, em 2019 a gente recebe uma parceria importante, porque a gente está trabalhando com um pequeno negócio, então a gente recebe o Sebrae como um grande parceiro. Quando o Sebrae chega, a gente dá uma guinada em termos de entender que o que a gente estava fazendo era negócio de impacto social. Pois é. Então a gente dá uma virada para a questão do empreendedorismo, de ser o empreendedorismo social, que a gente começa a entender isso. O que é isso? É um dos pilares aí do desenvolvimento. A gente estrutura isso de uma maneira muito interessante, que a gente vai falar sobre isso amanhã, né, no Fórum de Sustentabilidade, apresentar esse modelo que a gente criou junto com o Sebrae, que é um modelo de negócio de impacto social, que começa como um projeto, mas agora ele gera várias e várias oportunidades de negócio dentro do nosso município, né? A gente já fala até numa holding de impacto social. Olha, porque foram vários CNPJs que foram surgindo e a gente se reúne para entregar esses resultados para a Igarapé-Sul. Até a gente chegar no banco, né? Que é onde a gente cria o banco social, que chama Açu Bank. Lá tudo nosso é Açu. Que é de Igarapé-Açu, aí a ideia é Açu. Né? Aí a Açu Bank, e ele é escrito com 2 S's e U, porque é do Tupi-Guarani, né? É como é a grafia antiga de Igarapé-Açu, hoje ela é escrita com cedilha U, mas antes era SSU, então a gente traz esse resgate também. Que legal. E esse banco social, em 2020, começa, em 2021, pós-pandemia, começa a oferecer microcrédito a mulheres que empreendem por necessidade com moeda social. Olha. E a forma dela pagar esse microcrédito é com resíduo reciclável. Então essa é uma experiência única de Igarapé-Sul, acho que por isso que a gente veio para Monlevade. Pois é, olha que riqueza. E é o Sebrae quem ajuda a gente a construir esse modelo de negócios. E tem dado muito certo. Pois é, tem vários a outra pergunta era essa, como é que está isso desde 2018, né? Como é que... Com o banco, com as pessoas já interagindo. São assim, né? Parece pouco, porque eu estive lá na Atlimarjon hoje cedo. Isso, pois é. E a Atlimarjon está processando 120 toneladas de recicláveis mês. O Moeda Verde, em 8 anos, ele processou 855 toneladas de material reciclável. Só que assim, sem nenhum equipamento, né? Porque a infraestrutura que nós temos é zero. A gente tem um galpão. E agora, recentemente, que a gente conseguiu um maquinário, né? Mas mesmo assim é um trabalho muito difícil de ser feito, por várias questões. A própria questão do preconceito com esse tipo de trabalho, né? Mas isso vem da falta de informação, né? Falta de informação. Por isso que a gente está aqui conversando, para as pessoas que acompanham aqui o Jornal Notícias já entenderem que é uma possibilidade para João Monlevade, né? Um desdobramento do Viva, das ações do Viva. Trouxe aqui a ilustre paraense, veio trazer o conhecimento para uma troca e que, olha, isso para Monlevade é Monlevade região, né? Sim. Porque nós estamos inseridos numa região em que as cidades são tão próximas que parecem bairros, assim. Né? Que legal, aqui nós estamos na região do Médio Piracicaba. Então nós temos João Monlevade, Itabira, Nova Era, São Domingos do Prata. São os 17 municípios interligados, muito próximos, distâncias assim mínimas. Sim. Então a cada 1 hora você está em qualquer cidade aqui da região. Sim. Então é um negócio que pode trazer um impacto regional para a nossa localidade. E esse trabalho é essencial, porque esse resíduo precisa chegar nas cooperativas. Né? Ou ele vai chegar através, no nosso caso, através da Moeda Verde, ou ele tem que chegar através de educação ambiental. Né? Então o poder público ele é extremamente importante, porque, mas a gente tem aterro. Mas você reduz muito a vida de um aterro sanitário demais, quando você envia material reciclável e deixa de gerar todos esses impactos. Assim, né? Você tem, por exemplo, hoje a Atlimarjon está trabalhando com cerca de 40 cooperados. Isso é muita gente. E isso vem do resíduo que é separado e é entregue. Né? Mas não basta isso, né? Porque as cooperativas não vão sobreviver de venda de resíduo, né? As pessoas acham assim, é muito, aquele galpão tá cheio, esse pessoal tá rico, né? Mas não é. E é muito, a gente tem essa impressão, né? As pessoas são muito invasivas na gestão interna de cooperativas de reciclagem.
Elas sempre querem saber quanto cada cooperado ganha, quanto de material reciclável você está enviando, por quanto você vende. A cooperativa não é obrigada a responder isso. Você não vai na consulta com o seu médico e pergunta assim para ele, olha, você está pagando, estou pagando aqui R$450 na sua consulta, quantos pacientes você atende por dia? Quantos por mês? Você não pergunta isso. E por que você tem que perguntar isso para cooperativas? E por que isso tem que incomodar? Que impacto isso tem? Sabe? Porque tudo bem se o catador estiver sendo remunerado. Ótimo. Justo pelo trabalho que ele executa há 1000 anos, assim, que a gente não consegue nem mensurar há quanto tempo eles estão fazendo isso de maneira silenciosa. E sofrendo preconceito, né? Porque o tempo inteiro você é aquele que é o rato, é o que mexe no teu lixo. Não sei se é o caso de Monlevade, mas a gente ainda tem muitos cidades em que o catador separa o teu resíduo dentro da tua lixeira, na frente do teu condomínio de prédio e de condomínio chique horizontal, né? Então, aqui não, devido à Tlimarjon, já tem um cronograma de coleta de cada bairro. E esse é o trabalho da Tlimarjon que tem que ser valorizado. Mas fica o alerta que nem todo mundo separa. A gente acompanha, né, como imprensa, a gente vê que muitas vezes as pessoas ainda não fazem essa separação, que a Tlimarjon bate na tecla. A prefeitura abraçou recentemente a Tlimarjon, expandindo a coleta para todos os bairros. Durante anos a coleta foi em apenas alguns bairros, agora em todos os bairros tem. E sempre dividindo, né? Assim, então as pessoas já sabem, tal dia da semana, quarta-feira já é o meu bairro, vou separar ali. E a Tlimarjon ainda pede um mínimo, né? O mínimo de só de separar o resíduo seco do resíduo do orgânico, né? E isso é fundamental, assim, né? Esse trabalho ser reconhecido, ser valorizado pelo cidadão, pelo morador, pelo poder público, porque a cooperativa ela não vai sobreviver só da venda desse resíduo. A gente vende papelão a 25 centavos o quilo, né? Então, o vidro a 15 centavos ela vende aqui, nós vendemos a 10 centavos. Então, não é assim. Né? É preciso ser pago pelo serviço ambiental que essas cooperativas prestam, né? Mas são 40 famílias, né? Um abraço para a Valdete, grande parceira aqui do jornal, sempre dando entrevistas para a gente. Sim. E é fundamental esse seu depoimento, né? Que as pessoas precisam colaborar mais com essa coleta. Entender o papel social e ambiental o tratamento do resíduo reciclável, né? Por exemplo, quando a Monlevade manda para o aterro, ela paga pela tonelada do resíduo que está indo para lá. Por que não se paga o mesmo, né? Não há o mesmo... E aí você não vai lá no aterro perguntar quanto que o engenheiro ganha, quanto que o diretor da empresa ganha, né? Você não tem essa curiosidade, mas com a cooperativa, vocês ganham mais do salário mínimo, cada um? Sim, né, gente? Que bom, né? E essa não é a realidade do país. E isso tem um impacto, né? Igual você diz, do aterro, tanto que Monlevade está deixando de pagar porque tem o trabalho da coleta. E esse resíduo está sendo tratado. E aí, uma outra situação que surge é a questão do crédito de reciclagem, né? Sim, como é que funciona a cooperativa não recebe, porque você precisa transformar esse produto, esse resíduo, em um outro produto para você receber o crédito de reciclagem. Mas ele só vai ser transformado se a cooperativa retirar, né? Se o morador separa, ou provocado pela moeda verde, ou provocado por uma campanha de educação ambiental bem feita no município, ele vai separar, a cooperativa vai armazenar isso e ela vai entregar para aquela outra pessoa que vai receber o crédito, sendo que o trabalho pesado é feito aqui na base, né? Então são políticas públicas que a gente também precisa repensar, né, para fortalecer. Essa é uma demanda nossa, assim, a gente tem trazido essa discussão, é preciso que a gente converse sobre lixo. Inclusive, eu falo isso, né, lixo não tem bandeira partidária, né, gente? Assim, todo mundo produz lixo. E da comunidade, né? Do A, né, do B, né, do partido, mas é um movimento político, né? Não é um movimento político partidário, não pode ser, porque a gente conversa com o gestor público, né? Ele precisa estar envolvido nessas discussões. E aí eu vou ter, né, a satisfação de conhecer, né, o prefeito daqui a pouco, mas já ouvi falar, né, que ele tem essa mentalidade empreendedora, e eu fico muito feliz em ouvir falar disso, porque eu acho que é o que falta na maioria dos gestores públicos do país, né? Você ter essa mentalidade mesmo empreendedora, olhar para o teu município
como um gestor visionário, né, começar a quebrar alguns paradigmas do que a gente chama da velha política, Verdade. porque a gente já está com esgotado, né, essa forma de gestão pública já se esgotou. É preciso que a gente reinvente certos modelos que incluam, modelos que mudem a economia do nosso município. Tem economia criativa, né? Tem a economia solidária, tem outras formas. O que a gente faz em Igarapeçu, por exemplo, nós estamos fazendo transição mesmo para uma economia verde. Na prática, aquilo que as pessoas leem na teoria, nas universidades, está acontecendo ali. Nós estamos fazendo na prática, com as aprendendo crianças, no dia a dia. É a transição, é a nova economia, né? É uma nova forma de você olhar para aquilo que gera riqueza dentro do teu território. E contribuir para o meio ambiente. E o social toda uma tá cadeia tudo junto, né? A gente não é uma região rica em indústria, como é aqui, né? Mas a gente tem um potencial, por exemplo, turístico enorme, né? Cercado de floresta amazônica, a gente está no meio da Amazônia, com igarapés, né? Com belezas naturais, lagoas azuis, um negócio com praias com água a 26 graus, né? É uma delícia, assim. E a gente precisa cuidar disso tudo, porque, por exemplo, você tem Salinas, que é nacionalmente, internacionalmente conhecida, e que em períodos de férias, assim, a gente tem, a população sai de 45 para 600 mil, né? E aí tem esse pessoal vai tomar long neck na praia, porque pode entrar com o carro na praia. E acaba de tomar long neck e deixa lá, né? Então, qual é o impacto disso, né? E não são pessoas de poder aquisitivo baixo. Não. Né? Então, assim, a gente fala sempre, é educação ambiental. Para mim é falta de educação mesmo, né? Porque não é uma questão de educação ambiental, né? Você encher a cara, tomar um monte de cerveja e deixar lá na praia, né? Porque isso não acontece com os bares que tem, né? Eles são responsáveis pela destinação dos resíduos. Mas o cara que entra com o carro dele, com a família dele, e faz a festa dele ali, esse não. Aí, quer dizer, a prefeitura vai lá, aí tem todo aquele trabalho, passa o trator, e aí, quando dá tempo, né? Quando não dá, os carros passam mesmo por cima, estilhaça, esse vidro ele entra na areia da praia. Que é um perigo. E aí a gente tem em 300% o aumento de crianças atendidas no pronto-socorro da cidade. Olha só. Que estão ali, que são as que usam de fato a areia, né? Pois é. Porque o adulto ele fica sentado na cadeira curtindo o mar, né? As crianças não, elas fazem castelinho, elas andam, elas engatinham. São elas que se cortam, se machucam. Então eu tô falando da minha terra, né? Porque assim, a gente não gosta que fale mal da terra da gente, mas a gente faz algumas questões crítica, né? Importante. que a gente leva essa discussão o tempo inteiro para lá, né? Falar disso, Salinas é lindo, né? Você chega ali, você realmente fica deslumbrado. Eu que moro lá, vou à praia, fico como é lindo isso aqui, gente. Mas tem esses desafios que a gente precisa enfrentar junto. Verdade. E quando a gente levou Moeda Verde para lá, a gente conversou com a população local, né? E foi muito interessante, porque a moeda é construída com a população. Não dá para a gente pegar Igarapeçu e trazer, né? A gente tem que ver como é que isso funciona dentro da realidade de cada território. Sim. E eles resolveram falar com quem mora em Salinas e não com quem visita Salinas, porque é aquilo, né? As pessoas só sujam porque a gente suja a casa da gente. Se a gente não cuida, como é que você vai pedir para o turista que está te visitando jogar na lixeira se você não está fazendo isso, né? Se você faz um evento e ali está cheio de copo descartável jogado, né? Então, é preciso que a gente primeiro olhe para a nossa casa, né? Que é a cidade, coloque algumas regras pra gente. E tem funcionado lá, então? Em Salinas a gente teve uma questão política, né? Porque isso foi feito em parceria com uma deputada estadual que era de um segmento político, e aí depois o prefeito eleito era de outro segmento, e aí a coisa para. E isso é lamentável. Aí a importância, né, maior fica em segundo plano, por conta de questões políticas, partidárias, e é lamentável, assim. Agora, pegando o gancho aqui na sua fala, João Monlevade, pelo que você conheceu da Tlimarjon, está chegando aqui na cidade, né, conhecendo a turma aí da Simon, do Viva, é possível que Monlevade trabalhe e insira essa moeda verde aqui também? Você acredita que seja possível? Eu gosto muito da ideia do banco,
né? É do Banco Social mesmo, que opera com uma moeda social. E essa moeda, amanhã a gente vai ter o Banco Palmas aqui no fórum, não percam, maravilhoso. Começa às 8 da manhã. Eu falo depois, né, do Banco Palmas, acho que é a Leonora que está vindo para falar como esse poder de uma moeda social realmente muda um território. A moeda social do Palmas é diferente da nossa, é operada pelo nosso banco, pelo nosso bank, porque a nossa é lastreada pelo lixo, né? Quer dizer, para você ter a moeda, você tem que fazer o trabalho de reciclagem. Tem um trabalho de reciclagem. Mas eles têm outros. Agora eles estão instalando energia solar lá, que as pessoas compram com a moeda social, né? Uau, isso é uma revolução. Isso é revolução, completamente. Então, vale muito a pena entender como é que eles estão fazendo isso. Já fazem isso há 25 anos. E a gente vem com essa proposta do banco lastreado por uma moeda com lixo. Então, eu acho que tem muitas trocas que a gente pode fazer amanhã, né? Monlevade pode pegar o que a gente já... Porque aqui a gente está trazendo só a parte que deu certo, né? Teve uma jornada. Já teve uma jornada, então a gente está entregando tudo bonitinho, né? Mas é um prazer fazer isso, eu acho que é para isso que existe mesmo, a gente poder compartilhar as experiências que dão certo. E Monlevade pode olhar para isso que a gente está fazendo e construir a sua própria história, né? Através de um banco, através de uma moeda verde, que funcione com material reciclável ou não, né? Que tenha uma outra forma de funcionamento. Eu acho que sim, é uma nova economia que a gente está falando. Monlevade pode sim pensar sobre isso, né? Ainda tem um trabalho grande para ser feito nessa área, principalmente da reciclagem, né? Engajar mais pessoas. Tem um trabalho muito bacana com a Associação dos Artesãos, né? De economia solidária, que pode funcionar dentro de um movimento com moeda social. Então, com certeza, assim, as possibilidades são enormes. Muitos caminhos abertos aí. Muitos caminhos abertos. Monlevade não tem nada a perder em experimentar, né? Eu acho que a gente tem que se arriscar. Né? Porque se deu certo lá na Igarapé-Açu. Igarapé-Açu, e assim, a gente tem que contar que cada lugar vai ter a sua forma de fazer. Sem dúvida. Né? Então as pessoas falam, a gente pode copiar? Pode copiar, copia a ideia, mas na hora que você coloca, prática, vai adaptar, porque a cultura é diferente, né? O povo é diferente, as demandas são diferentes, né? O que é urgente para nós, para vocês não é mais, porque já tem um aterro, já tem uma cooperativa processando resíduo reciclável aqui. Então, o que precisa avançar mais? Monlevade já consegue responder isso, né? Como que essas experiências ajudam a Monlevade a crescer um pouco mais nesse sentido, né? De garantir realmente que a gestão de resíduos sólidos na cidade seja uma gestão sustentável, né, que gere trabalho e renda para muita gente e distribua riqueza. Que é o mais importante, essa é uma das questões, né? Porque o modelo também de funcionamento no país é um modelo que enriquece algumas pessoas, né? A gente fala até de cartel dessa área. O mercado do lixo, ele é bilionário, né? As pessoas, quanto menos gente souber disso, melhor, né? E quando você inventa cooperativa de catadores para distribuir riqueza, porque a cooperativa é a forma mais inteligente de fazer a distribuição de renda e impactar indicadores sociais, as pessoas ficam, ao invés de, olha, que bacana, vamos lá, as pessoas ficam nessa de, estão ganhando muito, né? Porque se você fala isso, então você parte da premissa de que o ideal é que ele esteja mesmo dentro do lixão, catando, ou mesmo na porta da tua casa abrindo a tua sacola. Porque, não tenha dúvida, quando você pega o seu cesto de papel higiênico e coloca aquela garrafinha que boa lá dentro, de água sanitária, vai ter um catador que vai abrir aquele cesto de papel higiênico e vai tirar aquela garrafa PET ali de dentro. Sabe? Então, alguém vai fazer. Né? Isso lá, eu falo isso lá em Igarapé-Açu, porque isso acontece. E esse catador, ele é uma criança, ele é um idoso, ele é um adulto em idade economicamente produtiva, né? Que tem condições de trabalhar. E é uma falta de cidadania. E é uma falta de respeito nossa, né? Então, quando você pega a tua sacolinha de papel higiênico íntimo ali e coloca, sabe,
resíduo. Uma coisa que pode virar dinheiro, recurso. É recurso, né? É muito, muito louco isso que a gente faz, né? E aí a pessoa vai para a igreja, reza, tem toda continua fazendo isso, né? Então lixo. Fica meio distante da prática, né? Do que é realmente você estar engajado em resolver os problemas do teu povo, né? Da tua cidade, do teu território, né? O discurso fica meio distante da prática, né? Parece besteira. As pessoas dizem assim, mas é muito trabalho separar, né? O problema é que as coisas vêm separadas, precisa. A gente é que mistura, né? Você não compra tudo junto no supermercado, né? Você compra separado as coisas, né? É só virar a chave, né? Já vem separado. Já vem separado. Você só precisa jogar ali o orgânico ali junto com o orgânico, o plástico, e aí a cooperativa ainda faz isso, não precisa separar plástico de metal, não sei o quê, pode deixar que aqui a gente separa. Tu só precisa trazer isso aí limpo, e essa é uma outra mão levada super de parabéns, assim, a cooperativa não tem mau cheiro, né, do tanto que esse resíduo chega limpo, né, resíduo e tudo, mas ele não tem sujeira, até porque é uma coisa que a Valdete disse que fala mesmo, né? Porque senão você atrai roedores, né? Barata, essas coisas todas. Não tem. Fiquei impressionada. Agora vai num aterro sanitário, fete. O aterro aproveitando o gancho, então, reforçando aqui para você que nos acompanha, para você fazer a separação, prestar atenção no calendário, as datas das coletas aí no seu bairro, na sua comunidade e separar. Quero agradecer muito, Carol, você por essa entrevista, por essa aula aqui pra gente de empreendedorismo social, de transformação e deixar essa mensagem de que o que é lixo, né, na verdade, é recurso financeiro, é transformação de vida, é melhoria da qualidade de uma cidade e da comunidade em linhas gerais. Obrigado por essa visita. Bem-vinda, João Monlevade. Espero que você também leve daqui boas impressões lá para o Pará. E volte outras vezes aqui. Sempre bem-vinda aqui ao Jornal Notícias. Muito obrigada. Obrigada, Monlevade. Um beijo grande. Carol vai estar amanhã, então, lá no Fórum da Sustentabilidade, no auditório da UFOP, participando com uma série de palestras e eventos dentro do Viva Monlevade. Continue conosco, o Jornal Notícia. Quem lê, quem assiste, quem acessa, sabe muito bem o que diz.